E outro comentário aqui é da minha orientadora. Excelente explanação, muito inspiradora a sua trajetória. Tem uma pergunta. Na produção de aves ornamentais, como evitar a consanguinidade? Excelente pergunta, Cláudia. Eu diria que é a pergunta do milhão, porque é muito desafiador você evitar a consanguinidade em avicultura ornamental, porque se a gente voltar para o passado, a gente vai falar da década de 1920. O meu TCC foi sobre a caracterização do mercado da avicultura ornamental. Então, eu pesquisei a fundo de onde que veio a avicultura ornamental para o Brasil. E aí a gente volta lá para a década de 1920 e as primeiras raças puras que foram trazidas para o Brasil foram trazidas pela Associação Paulista de Avicultura, a APA, e eles traziam e faziam exposições dessas aves lá em São Paulo, em algumas feiras, e você tinha um número reduzido de aves de raça pura. E dessas que foram trazidas, o pessoal começou a reproduzir e tal. E depois desse começo aí dos anos 1900, 1920 até 1970, você tinha até um certo fluxo de aves vindo de fora para o Brasil. Depois, esse fluxo parou, porque a gente começou a profissionalizar a nossa avicultura, e aí você não tinha mais livre acesso do pessoal ficar trazendo ave de fora e você poder criar aqui, né? Então acaba que o teu pool genético, a maior parte desse pool genético foram poucas aves que vieram de fora e acabaram reproduzindo aqui dentro. Isso começou a mudar um pouco quando alguns países, como Uruguai, Colômbia, Argentina, que tem uma cultura de avicultura ornamental muito forte também, começaram meio que a exportar essas aves para o Brasil, porque o pessoal ia lá e trazia de carro, né? Então, acabava trazendo meio que na surdina e mexendo um pouquinho com essas linhagens. Então, se você olhar para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem associações fortes de avicultura ornamental lá, eles têm acesso a essas genéticas de fora e conseguem trabalhar um pouquinho melhor, porque o pool genético é melhor. Agora, para raças, por exemplo, polonesa, Sebright, que são raças que você não tem uma cultura tão forte nos países vizinhos aqui, diferente de Orpington, Brahma, Rhode Island, New Hampshire, aí o teu pool genético é muito menor. Você tem hoje 2 criadores no Brasil que são habilitados a importar material genético de fora do Brasil para dentro, eles fazem algumas importações, mas acaba que ainda assim ele não consegue miscigenar muito bem esse sangue. Então, é difícil. Hoje eu acho que o melhor caminho é se você conseguir trocar genética entre criações que elas estão pelo menos de 3 a 4 gerações aí distantes, né, do ponto de vista de genealogia. E é isso, assim, trabalhar da melhor forma é isso. Então, eu tenho uma criação aqui no Paraná, eu vou tentar comprar alguma coisa do pessoal que tem lá no Nordeste, mas eu tenho que cuidar se esse pessoal que tem no Nordeste não foi que acabou comprando de mim no mês passado, né? Então tem isso para ver também. Então, existem hoje algumas raças que você sabe que tem 2 ou 3 criadores que são os grandes responsáveis por difundir elas no Brasil inteiro. Então também tem essa de, comprei lá de longe, mas é só esse cara que vende, todo mundo do Brasil que tem é porque o cara que vendeu. Então é mais complexo e a gente já vê resultados negativos de consanguinidade em algumas características genéticas. Então acho que na verdade é um tema assim, que dá para evoluir muito ele do ponto de vista de discussão, enfim, mas hoje é um desafio e para algumas raças mais do que para outras.